A paz do Senhor, família Trigo Church. É uma alegria imensa ter a sua companhia esta noite para juntos adorarmos ao nosso Deus. Sejam muito bem-vindos ao Oxigênio, o culto da galera jovem da Trigo Church. Chama os amigos, chama a família, compartilha esse link nos grupos do trabalho, nos grupos da faculdade, da sua escola, de onde quer que seja, mas seja canal de Deus, para que essa mensagem alcance mais pessoas e mais vidas sejam alcançadas pelo Espírito Santo. Pois como a palavra afirma, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8, que diz assim: feliz é o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar frutos. Lembrando que as programações estão sendo transmitidas. Você pode acompanhar toda a programação nas nossas redes sociais, no Instagram da igreja, no canal do YouTube. Os cultos ficam disponíveis para você assistir e ser alimentado a qualquer hora e a qualquer tempo. Lembrando também que as transmissões são transmitidas, mas não são apenas para serem assistidas, mas sim para serem um momento de adoração conjunta, em unidade de fé, juntos no mesmo só espírito, na mesma intenção de adoração. Então, feche os seus olhos, aonde você estiver na sua casa, no seu trabalho, e vamos convidar o Espírito Santo para tocar os nossos corações. Aleluia. Pai, nós declaramos, Senhor, a Tua bondade, Jesus, sobre esse lugar, Senhor, sobre os nossos lares. Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti, Espírito Santo. Nós te convidamos, Senhor, nesse momento, para o Senhor adentrar, Senhor, em nossos corações, em nosso lar, Senhor, em nossos familiares, Senhor. Aonde, Senhor, a Tua palavra alcançar, Senhor, aonde Teu Espírito Santo se fizer, Senhor, presente, Pai, que o Senhor possa estar tocando cada vida, Pai. Nós declaramos, Senhor, comunidade, Senhor, que estamos levantando os altares de adoração, Senhor, em nossos lares, em nossa casa, Senhor, declarando que o Teu sangue tem poder, Jesus, sobre essa nação, que o Teu sangue tem poder sobre os enfermos, tem poder sobre os jovens. Nós somos fortes, porque nós, com o Espírito Santo, nós já vencemos o maligno, Pai, e nós vamos sair, Senhor. Nós não vamos apenas guardar a nossa fé, mas nós iremos sair mais fortes, Senhor, desse tempo, porque, Pai amado, nós teremos ainda mais, Senhor, a visitação e a providência, Senhor, e a Tua presença se manifestando dia e noite, Senhor. Então, Tu és bem-vindo, Senhor, nós Te adoramos, nós Te exaltamos. Seja bem-vindo em nosso lar. Tu és santificado, Senhor, neste lugar. Tu és o nosso Deus que é vivo e é digno de toda honra e de toda glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós Te amamos.
nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do teu trono, ó Rei. Não conseguimos entender, e junto com os anjos cantamos em uma só voz, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu, Jesus, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como tu. E não há ninguém mais belo como Jesus. Jesus.
canta e abassonde. Hey! E não há ninguém mais belo como tu. E não há mais belo como tu. Hey! E não há ninguém mais belo como tu. Jesus, oh, Ramanaya Cantaya Mai, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos. Oh, Shandaya agora canta isso. Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Shandaya Manaya Se Chandrabas. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele.
achado nele. Se buscaram outros mais bonitos, se buscaram outros muito mais belos, mas não encontraram, e não encontraram. Já procuraram outros mais poderosos, outros maiores, mas não encontrarão Jesus. Seja envolvido, seja encontrado, seja abraçado, por essa nuvem, Canaiabassonde, Yeshua. Libere sua canção a Ele. Xandaraba cantai a você. Sim. O som que o meu coração canta, tu
Tu és o som que o meu coração canta. Ei! Jesus. Sim! Jesus. Tu és o som que o meu coração canta. Tu és o som que o meu coração canta. Jesus. Jesus. Tu és o fogo. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus. Jesus. Tua vontade me encontra, não me deixa ir. Estou tão preso a ti. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Jesus. Jesus. Tua vontade, tua vontade me encontra, não me deixa ir. Estou tão preso a ti. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a ti. Sim. Estou tão preso a ti. Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir. Estou tão preso a ti. Eu não tenho para onde ir.
não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Sobre todo nome, tens um nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens um nome sobre todo nome, tu tens um nome sobre todo nome, tu tens um nome sobre todo nome, no céu, debaixo da terra. Estou tão preso a ti, estou tão preso a ti. Boa noite, galera da Trigo Church. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Nós já adoramos a Deus com os nossos louvores. Eu tenho certeza que a presença de Deus já está fluindo na sua sala. Você já está sentindo Ele se movendo dentro de você. E agora chegou a hora de nós honrarmos a Deus com os nossos dízimos e ofertas. E para esse momento eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. É uma palavra bem conhecida que está lá em 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 7. Fala sobre a viúva de Sarepta. Para contextualizar essa história, houve um tempo difícil na terra. O profeta de Deus, Elias, ele tinha declarado seca sobre a terra, que não iria chover porque o governo estava corrompido pelos profetas de Baal. E o Senhor leva ele para o deserto, o Senhor leva ele para um riacho, e lá ele está sendo provido por corvos
que traziam comida para ele e ele bebia água do riacho. Só que essa água seca. E Deus fala, vai para Serepta e eu vou mandar que uma viúva forneça comida para você. É engraçado porque Deus não manda ele para a casa de uma pessoa rica. Deus não manda ele para um lugar onde havia abundância de bens. Ele manda ele para a casa de uma viúva que provavelmente comeria sua última refeição, como a gente vai ver aqui. E ele se direciona a essa viúva e pede para ela um pedaço de pão, e a resposta dela é a seguinte: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Muitas vezes nós nos encontramos como essa viúva. Nós olhamos para as nossas mãos e vemos apenas aquilo que os nossos olhos veem. E nós pensamos, cara, não vai dar, vai faltar. É muito pouco que eu tenho para esse tempo. É muito pouco que eu tenho para minha família. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós servimos a um Deus que Ele criou todas as coisas por meio do poder da sua voz. E Ele continua criando as nossas realidades através da sua voz. É aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesse tempo, não vai faltar. E é isso que o profeta se direciona para essa mulher e diz. Ele diz, não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! Nós servimos a um Deus de abundância. Ele não precisa de muito para fazer um milagre. Ele não precisa de muito para fazer a sua casa superabundar nesse tempo difícil. Que vai sobrar não só para você, para os seus filhos, para os seus irmãos, para sua mãe, para o seu pai, mas para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. O Senhor nos chama para viver um tempo de generosidade. O Senhor nos chama para viver um tempo de agir em direção ao senhorio de Deus sobre os nossos bens, ao senhorio de Deus sobre as nossas finanças e ver o sobrenatural de Deus agido em nós. O Senhor, Ele pega aquilo que nós temos e se cumpre o que muitos de nós dizemos e poucos acreditamos. O pouco com Deus continua sendo muito. O pouco com Deus continua dando e sobrando. Nós vamos honrar a Deus agora com as nossas ofertas. Se sinta livre. O Senhor, Ele, como nós dissemos aqui, Ele não está atrás de quantidade, Ele está atrás de um coração disponível a se mover em fé, como o coração dessa viúva, que no pouco que ela tinha, ela tirou o bocado do profeta e ela viu superabundar na casa dela. Aqui embaixo você vai ver as contas da igreja. Você pode fazer isso de forma digital, você pode depositar nas contas da igreja. Também temos o CNPJ da igreja, que é o Pix, a chave do Pix. Então seja livre nesse momento. Seja livre para deixar o seu coração fluir em fé e em generosidade, reconhecendo o senhorio de Deus. Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque não tem nos faltado até aqui, Senhor. O Senhor tem suprido a nossa casa, Senhor Jesus. Obrigado porque nós, como jovens, temos reconhecido o Teu senhorio, não só na nossa vida, mas nas nossas finanças, Senhor Jesus. O Senhor é o Senhor de todas as coisas, Pai. O Senhor tem a posse dos nossos bens, Senhor Jesus. Nós não queremos dar por obrigação, Senhor. Nós queremos dar porque o Senhor permanece bom. Em tempos difíceis o Senhor é bom. Nos tempos bons o Senhor continua sendo bom. E nós queremos que a Tua bondade vire fidelidade em nossos corações, Pai. Recebe cada oferta, Senhor Jesus, dos corações que se movem em fé nesse tempo, Pai. É assim que eu te oro e já agradeço. Amém. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela sua vontade.
Sopra sobre mim o teu querer. Leva-me na nuvem da unção. Eu quero ir contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vais. Só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim. Boa noite, galera jovem, boa noite, Trigo Church, boa noite, família. Nós estamos aqui mais um culto de jovens do Oxigênio para a glória de Deus. E aí com o fogo do intenso, semana passada nós finalizamos o intenso, sábado passado nós estávamos virando o sábado para o domingo com as vigília maravilhosa, abençoada. Eu creio que você está com o fogo aí, com a unção guardada, não desperdiça não. E nós sabemos que essa noite é uma noite muito abençoada, que Deus vai falar ao meu e ao seu coração. E como já falaram no início desse culto, compartilha esse link aí com quem você conhece, envia para os seus amigos, para os contatos que você tem, para que todos sejam abençoados essa noite. E hoje eu estou com a missão de trazer uma palavra para o seu coração. E eu sei que vai abençoar muito, porque o Senhor já abençoou muito o meu coração e vai abençoar a sua vida também. E o tema dessa palavra que o Senhor me deu é: aproveite bem o seu tempo. Então você pode colocar aí a mão no seu coração. Antes de começar essa palavra, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que venha com a sua porção de bênçãos, com a sua porção de paz, com a sua porção de cura, com o bálsamo dele sobre a nossa alma. E eu quero começar esse momento aí, você que está na sua casa, você que está recebendo esse momento, que você possa se concentrar no Senhor. E essa noite possamos unir aqui a minha fé e unir a sua fé, para que o Senhor venha hoje ministrar as nossas vidas. Pai, nós te damos graças por tudo. Nós te damos graça porque o Senhor continua no controle de tudo. Nós te damos graça porque o Senhor é um Deus bom, porque o Senhor é fiel. E nós pedimos, Pai, vem encher os nossos corações essa noite com a tua alegria. Vem encher os nossos corações com a tua paz. Vem encher as nossas vidas, Senhor, com a tua presença, porque isso é o que nós precisamos. Isso é o que pode nos preencher. Isso é o que pode nos fazer pessoas plenas e felizes. E eu te peço, Pai, pelas misericórdias, que o Senhor possa usar a minha vida e alcançar, Senhor, corações essa noite. Eu só sou um vaso. Eu me coloco como instrumento em tuas mãos e eu te digo, faça como o Senhor quiser. Usa-me da maneira que o Senhor quiser. Eu sou tua, Senhor, e o Senhor é meu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou começar essa palavra falando sobre os 3 passos para você aproveitar bem o seu tempo. Primeiro vamos ler o livro de Samuel, 1 Samuel 3. Vamos começar com a história do profeta Samuel. 1 Samuel 3 diz assim, ó. Samuel ainda era menino, versículo 1. Samuel ainda era menino e ajudava Eli na adoração a Deus, o Senhor. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. A minha versão é a NTLH. Eu não vou ler todo o capítulo para não perder muito tempo, mas depois você lê na sua casa que vai edificar muito sua vida. Em 1 Samuel 3, no mesmo capítulo, no versículo 19, diz assim: E Samuel cresceu
o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Assim todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló, onde havia se revelado a Samuel e falado com ele. E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Para começar esse momento sobre aproveitar bem o seu tempo, o primeiro passo eu poderia falar para vocês para se dedicar ao Senhor e desenvolver intimidade com Deus. Aproveite o seu tempo para desenvolver um relacionamento com Deus e se dedicar a Ele. Quando eu leio a palavra de Deus que está lá no livro de Samuel, eu sou muito ministrada pela vida de Samuel. Porque Samuel, ele foi deixado ainda menino no templo para servir ao Senhor. E Samuel ali cresceu em obediência, Samuel cresceu em fidelidade, Samuel cresceu em honra, Samuel cresceu servindo a Deus com muita dedicação, muito temor e muito temor. E o que eu aprendo é que Samuel, mesmo ele tendo a oportunidade de se corromper, como os filhos de Eli se corromperam, ele decidiu se manter firme. Ele decidiu levar Deus a sério. Ele decidiu ter uma vida santa e purificada. E com isso, como disse aqui no começo desse versículo, Samuel, ele ouviu a voz de Deus. No começo do capítulo. Teve uma certa noite o Senhor disse assim a Samuel, e ele não identificou porque ele ainda não conhecia a voz do Senhor. E Deus chamou Samuel. Até que ele teve o discernimento pelo profeta Eli e ele disse assim: sim, Senhor, teu servo ouve. E Deus começou a revelar coisas profundas que ia acontecer para a vida de Samuel. E ali a vida de Samuel começou a crescer e Samuel se tornou um grande profeta a ponto de ungir Saul como rei e a ponto de ungir Davi como rei. A Bíblia também fala que durante o tempo de Samuel, Deus cessou as guerras e trouxe paz ao povo de Israel. E o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos, como jovens, aproveitar o nosso tempo e viver uma vida dedicada ao Senhor, e viver uma vida que agrada ao Senhor, e viver uma vida que atrai a presença do Senhor. Para vocês terem uma noção, mesmo sabendo que era muito difícil ouvir a voz do Senhor naquele tempo, Samuel, ele ouviu, algo em Samuel atraiu para que Deus falasse com ele. Deus viu o coração de Samuel, Deus viu a conduta de Samuel, Deus viu como Samuel tinha um comportamento que o agradava. Por isso que Deus falou com ele. E esse é o primeiro passo. Eu queria perguntar para você essa noite: como tem sido a sua vida de dedicação a Deus? Como tem sido a sua vida de santidade a Deus? O que você tem feito para o Senhor? Se você sabia que você tem um destino que não se trata de nada dessa terra, que não está em nada do que você vê. O seu destino se chama a eternidade. Você foi feito para a eternidade. E você precisa responder à eternidade. Existe algo que nós plantamos aqui, que nós só vamos colher lá, que nós vamos colher na eternidade. E existe coisas que você tem deixado de fazer aqui, que você tem perdido a oportunidade de colher lá. E eu queria te encorajar essa noite a aproveitar o seu tempo hoje, tomar uma decisão na sua vida e dizer: Deus, hoje, a partir de hoje, eu vou te obedecer, eu vou andar em uma vida em santidade, eu vou decidir, Senhor, trilhar os teus caminhos, eu vou decidir ouvir a tua voz, eu vou decidir, Senhor, obedecer os teus passos, e eu vou responder com um sim ao que o Senhor tem feito, que vai fazer na minha vida. E o segundo passo, para você aproveitar bem o seu tempo, se trata sobre escolha. Aproveite bem o seu tempo para escolher com sabedoria. A Bíblia fala também a respeito de uma pessoa que me ensina muito de escolhas, que foi Abraão. Abraão me ensina de como ter prudência na escolha, de como você deve ter dedicação a Deus, tempo de busca a Deus, para você saber escolher, para você saber onde você deve plantar, em que alvo você deve acertar.
E isso você só vai poder viver o passo 2 se você viver o passo 1. Um tempo de dedicação, busca, intimidade com Deus. Para que você adquira nesses momentos sabedoria em Deus para fazer a sua escolha. Uma pessoa que, como eu já falei aqui, que me ensina na hora da escolha é Abraão. Abraão, ele era um homem dedicado ao Senhor. Lá em Gênesis 15, se você puder abrir comigo. Gênesis 15. A Bíblia fala que o Senhor... Gênesis 15, 4. Depois você lê o capítulo inteiro. Gênesis 15, 4 diz assim, ó. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será o seu herdeiro e não o seu empregado. Aí o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Deus chama Abraão, Deus escolhe Abraão e Deus fala para Abraão que tem uma promessa para ele, que ia dar um filho para ele. Só que isso começou a demorar e o tempo começou a passar. E a mulher de Abraão, Sara, ela teve a brilhante ideia, que não foi nada de brilhante ideia. Foi uma ideia muito precipitada. A ideia de colocar a serva dela, oferecer a serva dela para que Abraão tivesse um filho. No capítulo 15, quando você começa a ler, no capítulo 16, depois você pode ler completo na sua casa. Diz assim: Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filho, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai. Só que no versículo 5 e 6 diz assim: aí Sarai disse a Abraão, porque Deus ainda não tinha mudado o nome dela: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei nos seus braços. E agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Para você saber que as nossas escolhas precisam de prudência, que as nossas escolhas precisam ser geradas em oração, que as nossas escolhas precisam ter o sim de Deus. E a gente não pode de maneira nenhuma querer apressar o tempo, querer dar jeito no tempo. E você percebe que Sara, ela quis dar um jeitinho. Sara, ela quis colocar a mão, só que ela acabou prejudicando a ela, o seu esposo e a sua geração. E até hoje nós escolhemos as consequências disso. E quando você lê em Gênesis 17, você vê que Deus torna a falar com Abraão e diz assim: quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. E quando você vai lá para o versículo 15, diz assim: depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante, não chame mais sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações. E haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara com seus 90 anos poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e os seus descendentes para sempre. O que eu aprendo com isso é que nós
não devemos dar jeito nas escolhas para apressar o propósito de Deus nas nossas vidas. Se Deus te fez uma promessa, o que você pode fazer é obedecer e permanecer firme. Existem 2 tipos de pessoas, eu creio assim. Existem aquelas pessoas que eles fazem as próprias escolhas dele e Deus abençoe e dá certo. Mas tem pessoas que quando elas têm um chamado, que elas são escolhidas por Deus para viver um propósito específico na terra, elas têm que obedecer. A melhor escolha que ela faz é obedecer para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E isso me ensina que muitas vezes quando Deus nos tira do controle da situação, quando Deus nos dá não, quando Deus diz assim que não é esse o caminho, não é essa a vontade dele, muitas vezes nós queremos nos desesperar, nós queremos agir com as nossas próprias mãos, nós queremos fazer com as nossas próprias forças. E aí o Senhor diz assim: não é desse jeito, é do meu jeito, é da minha maneira, é da minha vontade. Sabe para quê, filho? Para que você não venha ter consequências, para que você não possa arrastar uma consequência. Porque a promessa de Deus na vida de Abraão se cumpriu, que foi Isaac. Mas ele não matou Ismael. Ismael continuou. Então tem coisas que você traz para o seu futuro, que você arrasta desde o seu passado, por escolhas precipitadas. Mas hoje o Senhor está nos dando oportunidade, tem nos dado oportunidade todos os dias. Quando nós aprendemos através de oração que Deus ministra nossos corações, quando Deus usa nossos pastores para falar aos nossos corações, quando Deus te leva a um culto, que Deus te dá uma palavra, quando Deus te dá uma direção, quando Deus te aponta um caminho, para que você venha permanecer, para que você venha ficar firme, para que você não venha colher as consequências. Tudo é para o seu bem. Você pode colocar a mão no seu coração aí na sua casa e dizer assim: tudo coopera para o meu bem. Tudo que eu vivi até hoje cooperou para o meu bem. E nós podemos aprender com isso. Sabe o que é o melhor disso? É que você chega no seu lugar, que você chega no seu destino, que você chega no lugar de cumprimento de promessa. E você pode ter as suas contas pagas, digamos assim. Você pode ter a certeza que se você errou, você tentou consertar. Que se você falhou, você corrigiu. Que se não era para ser, que se não foi, é porque realmente não era para ser. Porque você fez, você correu, você perseguiu, você se esforçou, você chorou, você buscou. E você diz assim: Senhor, eu alcancei o que o Senhor tem para a minha vida. Será que você pode profetizar isso a respeito do seu futuro? Que você vai alcançar sim o propósito de Deus para a sua vida. Que você vai sim viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E as nossas escolhas todos os dias são obedecer ou desobedecer, a fé ou a razão, o que você vê ou o que você não vê, a mediocridade ou a plenitude. E esse é o segundo ponto. E agora nós vamos falar sobre um terceiro ponto. O primeiro ponto, só aqui repetindo para vocês, é quando você se dedica a Deus e desenvolve um relacionamento com Ele. O primeiro ponto. O segundo ponto é sabedoria, para você fazer as escolhas certas e não errar. Lembrando que, mesmo diante de um grande destino, de um grande propósito, você tem que se permanecer firme e não se apressar em nada, para que você não venha ter as suas consequências no seu futuro. Só compartilhar aqui com vocês algo a respeito das escolhas. Esses dias passados eu estava conversando com uma amiga e ela falou assim para mim: Élida, eu tenho orado pela minha vida. E eu até me assustei, porque ela ainda não está, ela está dando os primeiros passos da fé dela. E ela disse assim: Élida, eu estou jejuando há 2 semanas para que Deus venha estabelecer a vontade dele na minha vida. Quando ela falou isso, eu confesso para você que na minha mente eu falei assim: corajosa. E aí eu disse assim: amém, glória a Deus. E aí quando passou alguns dias,
ela começou a vir se queixar para mim. Falando, Elida, tá dando tudo errado. Elida, nada tá acontecendo do meu jeito. Elida, tá tudo virado. E eu comecei a rir, eu falei assim para ela: você chamou Deus para sua vida, não chamou? Pois Ele vai colocar tudo em ordem. Quando você chama Deus para sua vida, muitas vezes não fica nada do seu jeito, mas fica tudo do jeito dele. E o que você precisa fazer é só uma coisa: obedecer. Obedecer. O terceiro ponto, eu já estou quase encerrando. Aproveite o tempo para extrair lições dos processos e desfrutar o seu destino. A palavra também me ensina com várias pessoas. Pessoas que tiveram uma história. Pessoas que foram, digamos assim, influentes. Pessoas que fizeram diferença na vida de tantas pessoas. Pessoas que não foram comuns. Dentre essas pessoas eu posso te falar de Ana, de Esté, de José e de Davi. A Bíblia fala que todos esses passaram por processos, e muitos processos. E a Bíblia diz que todos eles responderam de uma forma diferente. A Bíblia fala que Ana, em meio a tanta humilhação, em meio a tanta competição, em meio a tanta luta, Ana, ela respondeu de uma forma. Ela respondeu orando, ela respondeu se humilhando, e ela respondeu se sacrificando ao Senhor todos os anos. Ana subia para sacrificar, mesmo não tendo alcançado tudo, mas ela estava ali em obediência ao Senhor. E Deus respondeu a oração de Ana. Ela se tornou mãe de um profeta. A Bíblia fala também a história de Esté, que Esté, ela era órfã, ela não tinha nada, ela era improvável, mas ela foi escolhida para ser uma rainha. E a Bíblia também fala a história de José, um homem que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, um homem que sofreu, foi preso, um homem que foi acusado, mas ele permaneceu fiel. Ele permaneceu na presença de Deus em obediência, crendo que Deus tinha lhe feito uma promessa e que Ele ia cumprir. Ele respondeu dessa forma. E sabe o que foi que Deus fez? Deus fez com que José fosse governador. A Bíblia também fala a história de um rapaz, de um menino chamado Davi, que ele estava de trás das malhadas, que ele cuidava das ovelhas, que ele era desprezado na sua casa, e que ele tinha uma arma. Ele respondia, sabe como? Com adoração. E na adoração, de trás das malhadas, Deus estava preparando Davi para assumir um trono. Ele foi ser rei. E eu quero te dizer, irmão, se Deus te chamou, se Deus te escolheu, eu quero te dizer que você vai ter que aprender a extrair sabedoria, que você vai extrair desses momentos onde Deus te chama por secreto, onde Deus te coloca em situações, onde às vezes Deus te coloca na prensa, onde às vezes Deus não vai fazer as suas vontades, para que você extraia desse momento algo que venha te forjar para o seu destino, algo que venha te preparar para o que o Senhor tem na sua vida, algo que você vai poder responder ao Senhor com sua nova identidade, com a sua nova versão, e que o Senhor vai poder olhar para você e vai dizer assim: esse é meu filho, essa é a minha filha. E o Senhor vai poder colocar dentro de você tesouros preciosos. Tesouro precioso, sabe, às vezes não é um tempo muito fácil. Às vezes nós não estamos vivendo em um tempo fácil. Mas sabe, você pode aproveitar esse tempo para você entrar no seu quarto, para você se dedicar ao secreto, para você saber o que Deus pode falar com você. Sabe, se alguém dissesse assim para você: nesse tempo tão difícil, existe um esconderijo, que lá está jorrando água da rocha.
Todos nós iríamos correr para lá como muitos já têm corrido. E esse lugar se chama o seu lugar secreto. O lugar onde Deus vai derramar sobre você um bálsamo. O lugar onde Deus vai derramar sobre você uma paz. O lugar onde Deus vai derramar sobre você uma tranquilidade, uma alegria. Sabe quando você descansa na vontade de Deus? Eu não sei. Porque Deus me direcionou nessa palavra. Eu não sei se Deus te chamou. Eu não sei se Deus te esvaziou. Eu não sei se Deus te quebrou. Eu não sei se Deus te fez uma nova pessoa. Eu não sei se Deus te colocou em um novo tempo. Eu não sei se Deus te colocou com um novo destino, com um novo propósito. Eu não sei se o que Deus está fazendo nesse tempo, se está te quebrando, se está te transformando, se está te ensinando algo, mas eu quero te dizer, aproveita esse tempo, aproveita esse tempo. O mar vai abrir, você vai passar para o outro lado, mas você precisa adquirir sabedoria para o novo tempo. Você precisa crer nas promessas que Deus te fez. Você pode abrir o seu memorial de promessas, você pode abrir lembrar seu coração, sua mente e começar a ministrar sua alma e dizer assim: alma, o Senhor te fez promessas. Alma, há uma esperança para mim. Você pode tocar no seu coração e começar a ministrar a sua alma. A palavra do Senhor diz assim, ó: bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Quando você confia sua vida ao Senhor, você pode se encher de plenitude. Você pode descansar que quem é responsável pela sua vida conhece todo o seu futuro. A palavra do Senhor diz, lá no Salmo 139, versículo 15, que mesmo antes de eu ter nascido, todos os meus dias, eles já estavam registrados. Você pode fazer uma escolha. Você pode fazer a sua escolha. Mas você pode decidir obedecer e fazer totalmente a escolha de Deus. Você pode dizer assim: Senhor, eu decido hoje me dedicar ao Senhor. Peço sabedoria para fazer as escolhas certas e não errar. E eu quero extrair desse momento que eu estou vivendo, aproveitar esse tempo para buscar em Ti, Senhor, tudo que eu preciso para a minha nova fase, para o meu destino. Deixa eu só te dizer, nada está perdido, nada. O Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Você pode ministrar a sua alma, que o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Confia, ó minha alma, no Senhor, porque Ele tem te feito muito bem. Você pode ministrar isso para a sua alma? E falando sobre aproveitar esse tempo e o que a gente pode extrair desse processo, eu dividi aqui em alguns tópicos. Nós podemos extrair desse momento. Sabe o que nós precisamos aprender a fazer? A valorizar. Você sabe o que é que você precisa valorizar. Segundo, você precisa crer e não duvidar. Terceiro, você precisa deixar Deus provar a sua fé e mostrar que você confia nele. Quarto, tudo isso tem a capacidade de te fazer mais forte. Quinto, você vai adquirir sabedoria para tomar decisões. Sexto, trabalhar sua dependência total nele. Dizer que não depende de você, mas você depende totalmente dele. Aceitar a vontade dele e esquecer a sua. Provar suas motivações. Qual tem sido as suas motivações? Nesse tempo, o Senhor te oferece a opção de ficar e de sair, de permanecer e de desistir. Mas eu quero te dizer, o melhor lugar, mesmo que doa, é você ficar, é você permanecer. A palavra de Deus diz que quando o Senhor chegou para os discípulos dele, Ele disse assim: pode ir, vão, em outras palavras, façam as escolhas de vocês. E eles falaram assim: mestre, aonde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? Onde nós iremos se só o Senhor tens as palavras de vida eterna para nossa alma? 10, eliminar todas as opções e ficar só com a escolhida por Ele.
Sabe, é um tempo que o Senhor vai eliminar muitas são as opções que o Senhor vai eliminar do seu caminho, para você decidir buscá-lo, para você decidir servi-lo, para você decidir levar o Senhor a sério, para você decidir viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E 11º, trabalhar no seu caráter. É um tempo do Senhor trabalhar no nosso caráter. E 12º, nos amadurecer. É um tempo de nós amadurecermos no Senhor. E para concluir, eu queria concluir esse momento contando algo meu. Alguns anos atrás, foi um ano que eu me dediquei muito a algumas coisas. Me dediquei muito mesmo. E todo final de ano é um momento em que eu paro uns dias e entro no secreto com Deus para eu prestar contas com Ele de tudo que eu fiz durante o ano. E nesse momento, nesse ano, eu me desgastei. Eu cheguei no final do ano muito desgastada, muito. E eu cheguei nesse momento para conversar com Deus e eu disse assim: Deus, eu estou aqui, eu fiz tudo que eu podia fazer, eu estou desgastada. E eu falei assim para o Espírito Santo: olha o juízo. Eu estou saindo fora, não da presença dele, mas de muitas outras coisas, que envolvia a obra dele e tantas outras coisas. E o Espírito Santo fez assim, disse assim: Élida, pode voltar. O seu lugar é aqui. E eu vou lhe dizer, você fez tudo, mas do seu jeito. Quando ele disse isso, para mim não foi um momento nada fácil. E eu só baixei a minha cabeça, reconheci. E eu disse: Espírito Santo, me perdoa. Eu decido agora fazer tudo da sua vontade. Eu decido agora fazer tudo do seu jeito. Eu não toco mais na caneta da vida para escrever uma vírgula na minha história. Vai ser tudo do seu jeito. E o Espírito Santo, ok, mais um ano. E quando começou a passar os meses, tinha hora que me dava uma impaciência, porque eu queria tanto meter a minha mão e fazer do meu jeito. E o Espírito Santo trabalhando no meu interior, moldando, fazendo tudo da vontade, do jeito dele. Tinha hora que eu tinha vontade de dizer assim: não, Espírito Santo, para, deixa, pode deixar que eu vou fazer, pode deixar que eu vou fazer. Só que no mesmo momento me dava aquele temor. E eu voltava e dizia: não, Espírito Santo, continua. Não para. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Ele é fiel para aperfeiçoar. E como um vaso na mão do oleiro, nós vamos ser moldados. E quando não está do jeito que Ele quer, Ele vem e faz de novo. Ele faz de novo. E Ele molda e Ele faz de novo. E pergunta para mim se foi fácil. Não foi. E não é. Viver a vontade de Deus muitas vezes não é fácil. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa pelo que nós vemos. Mas o Senhor, Ele tem nos gerado uma plenitude, uma satisfação, que nós não temos coragem de abrir mão de estar nesse lugar, de estar nesse processo, digamos assim. Porque esse aqui é o melhor lugar. E eu quero te dizer, você que está assistindo, não tenha medo de se voltar para o secreto. Não tenha medo de descer, de se ajoelhar. Não tenha medo de ser sincero com o Senhor. Não tenha medo de ser humilde, de reconhecer suas fraquezas. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de fazer o que agrada o coração do Pai. E hoje eu estou aqui para te dizer, para finalizar,
para você ministrar o seu coração e a sua alma e dizer que nenhum tempo, nenhuma estação que você está vivendo, seja ela começo, meio e fim, se você está no início do seu processo, eu quero te dizer, aguente firme. E se você está numa ponte chamada tempo, que existe uma ponte entre o lugar que você está e o seu destino, se chama tempo. É nesse tempo que o Senhor vai te trabalhar para que você chegue no seu destino e não se desvie. Se você está nesse momento, eu quero te dizer, fica firme também. Obedece, busca, pede sabedoria a Deus. Mas o importante é você não sair do lugar. É você não sair do prumo. E eu quero te dizer, se você já está no seu destino, se você já está no seu propósito, se você está vivendo alguma promessa que Deus cumpriu na sua vida, só agradeça. Porque a gratidão, eu já ouvi falar disso, é a arte de receber. Quando você agradece, você traz vida. Você se torna uma pessoa melhor, você se torna uma pessoa mais generosa, você se torna uma pessoa que pensa mais no outro. Quando você agradece, que você possa agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito até aqui. Quando o seu coração quiser adoecer por causa desse momento, que você comece a trazer a esperança, tudo que o Senhor já fez até aqui, todas as promessas que Ele te fez, e que isso te ajude a continuar, a permanecer no seu lugar. E eu quero te dizer, esse tempo não vai lhe adoecer, nem tampouco para lhe fazer sofrer, mas com o único objetivo de desintoxicar, e que você aprenda e ministre o seu ser, porque ele precisa saber que há um Deus maravilhoso cuidando de você. Alguém que já sabe tudo a seu respeito, alguém que te ama. Será que você pode administrar sua alma essa noite e dizer assim: alma, eu sou amada por Deus, eu sou amado por Deus, o Senhor me escolheu. E que você possa dizer à sua alma como o Senhor te ama. E eu quero deixar isso com você. Quero deixar aqui essa palavra no seu coração. Mergulhe nesse tempo. Sabe, às vezes a gente fica tão distraído com algumas coisas, com série, com Instagram, com YouTube. Mas eu quero te dizer, há uma série muito melhor para você se agarrar. É a palavra de Deus. Se agarre em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Deixa o Senhor vir lavar seu coração com a palavra. Deixa o Senhor vir libertar sua vida com a palavra. Que você possa ter a oportunidade de aprender nesse tempo. E eu queria só fechar isso aqui. Aproveite o seu tempo se dedicando. Aproveite o seu tempo fazendo as escolhas com sabedoria. E aproveite o seu tempo desfrutando de lições que te custaram caro, que te custam caro, para que você tenha um destino glorioso no Senhor. Amém? Eu queria saber se você foi tocado essa noite, se você está por acaso visitando aqui o nosso canal da Trigo Church. Se você tem um desejo de ser acompanhado por nós, se você tem um desejo de se envolver na Trigo, eu queria pedir para você deixar o seu nome aqui embaixo, no link, tem um link aqui embaixo, você pode clicar. A nossa equipe vai entrar em contato com você. Se você está se sentindo sozinho nesse momento, nossos PNAs nosso pequeno grupo, que se chama PNA, estão todos ativos. Nós estamos aí com a liderança para te receber, para te abraçar, para orar pela sua vida. Você não está só, nós não estamos só. Nós somos uma família e estamos aqui na terra para cumprir um propósito, um destino. E essa é a promessa que Deus tem para nós. Esse é o lugar que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça o rosto dele resplandecer sobre você e te dê a paz. Em nome de Jesus, amém.